E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Jogos Olímpicos, porque há exatos 20 anos, em 19 de setembro de 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, a gente teve uma das provas que se tornaram mais famosas na história da natação olímpica. E não pela excelência dela, não por recordes, por uma disputa acirrada, pela consagração de algum grande nadador. Tudo o contrário, né? Ela ficou muito famosa porque ela registrou o pior tempo da história para aquela prova e acabou tornando um nadador que muita gente até falava que nem sabia nadar direito, conseguiu aí se tornar uma das figuras mais conhecidas ali da natação olímpica naquela edição dos Jogos, né? A gente está falando da prova do Eric Moussambani, da Guiné Equatorial, que venceu a bateria dele nas eliminatórias dos 100 metros nado livre com o tempo de 1 minuto 52 segundos e 72 centésimos. Para se ter uma ideia, isso é mais de 1 minuto pior que a marca do primeiro colocado, o holandês Pieter van der Hogenband, que conquistou a medalha de ouro ali com um pouco menos de 48 segundos, mas nas eliminatórias tinha feito um pouquinho mais de 48, né? Ou seja, mais que o dobro o tempo do Moussambani. Mas e aí? Por que ficou tão famoso? Como é que ele ganhou a prova? Bom, a prova dele tinham 3 competidores, só que os outros 2 queimaram a largada. Então, a prova, eles foram desclassificados, então o Eric Moussambani nadou sozinho, né? E isso acaba até sendo uma questão ali que acabou até salientando ainda mais o desempenho dele, porque todo mundo ficou olhando ele nadar. Ele completa os primeiros 50 metros, né, a primeira piscina ali, com alguma dificuldade, né? Ele começa nadando até mais ou menos normal, mas assim, do meio para o fim ele já começa a ter alguma dificuldade técnica, e você vê pelo estilo dele de natação como ele começa a sofrer, ele começa, por exemplo, a não tirar mais a cara de fora da água, ele não põe mais a cara para dentro da água para respirar, então ele fica tentando respirar o tempo todo, ele começa a ter dificuldade, mesmo o estilo dele vai se deteriorando. Na volta, né, nos 50 metros finais, aí sim ele está sofrendo bastante e começa até a bater uma certa angústia de que talvez ele não conseguisse completar a prova, ele começa até a ter dificuldade de manter a linha reta, começa até a esbarrar na raia, ele vai completando ali de uma forma meio angustiante ali, muita gente até achando que ele poderia até afundar por não tá conseguindo nadar direito e também por já demonstrar um desgaste físico muito grande para quem não estava acostumado a ter que lidar com aquela prova. Mas no final ele completa a prova, ele é bastante aplaudido pela torcida australiana e se torna uma figura muito conhecida daquela edição dos Jogos. No final desse vídeo vai aparecer um quadradinho aqui, eu vou tentar colocar um vídeo que mostra a prova do Eric Moussambani, para quem não se lembra ou para quem não conhecia essa história, ver o Moussambani nadando. Mas como é que isso aconteceu? Como é que nos Jogos Olímpicos, o lugar que tem os melhores nadadores do mundo, os melhores atletas do mundo, botaram um nadador que claramente tinha dificuldade de nadar? Bom, os Jogos Olímpicos realmente reúnem o que há de melhor do esporte mundial, ou pelo menos dentro do possível, né? Em algumas modalidades não vão, a gente sabe, mas dentro do possível tenta. Mas os Jogos Olímpicos, eles também fazem um esforço grande para tentar ser inclusivos, para que todos os países do mundo tenham representantes, nem que seja 1 ou 2 atletas. A Guiné Equatorial naquele ano tinham 2 atletas da natação, por exemplo, né? O Moussambani tinha uma nadadora que também não foi bem, acabou também ficando bastante conhecida. Mas, inclusive, essa nadadora, na verdade, era uma jogadora de futebol que acabou treinando para disputar a natação dos Jogos Olímpicos, né? Mas os Jogos Olímpicos fazem esse esforço para ser inclusivos. Então, aqui no Brasil, a gente ouve muito falar do índice olímpico, que os atletas têm que alcançar um determinado índice nas suas provas para se qualificarem para os Jogos Olímpicos, sobretudo provas que têm a marca de tempo, né, como atletismo, natação, ou marcas de tempo ou marcas de, sei lá, distância saltada, ou num arremesso, alguma coisa assim, né? Ou classificatórias em competições que prevêem sistema de classificação ali por eliminatórias, pré-olímpicos e afins, né? Ranking, posição no ranking mundial, alguma coisa assim, né? Mas isso não é para todos os países, isso é para países como o Brasil, que está numa situação em que tem uma quantidade razoável de atletas para mandar, então quer depurar quem manda, não quer mandar qualquer um, né? Então quer mandar quem tem condição de fazer uma Olimpíada decente,
digna, por isso é estabelecido um índice, né? Mas também não precisa ser um índice lá no alto, porque também tem uma questão de mandar um pouco mais de gente ali também para conseguir um pouco de espaço, às vezes ganhar experiência, então cria-se o índice olímpico. E alguns países adotam isso, mas não vale para todos. Por exemplo, os países muito fortes, se adotar um índice olímpico, vai ter muito atleta. Então, por exemplo, se você determina a participação dos Estados Unidos ou da Jamaica nos 100 metros rasos do atletismo, se você estabelece um índice olímpico ali, como que o Brasil estabelece, e vamos ver quem vai ter uns 15 jamaicanos correndo, vai ter uns 15 americanos correndo, e não dá, a prova não é feita assim. Então, nesses países que são muito fortes em determinadas provas, eles fazem um campeonato interno, faz um classificatório, né, ou faz um ranking interno do país para definir quem são os participantes. Então, são 4 vagas que esses países têm, digamos, então os 4 primeiros do país vão de acordo com algum critério, ou uma competição que é criada, ou as 4 melhores marcas do ano, 4 melhores marcas de um determinado período, ali, porque senão vai ter um monte de americano, um monte de jamaicano, no caso da natação vai ter um monte de americano, um monte de australiano ali nadando nas mesmas provas, então tem que ter um limite. Mas para os países muito fracos, acaba sendo o contrário. Esses países são convidados. Muitas vezes esses países recebem convites mesmo do Comitê Olímpico Internacional e falam assim, olha, manda um atleta para natação ou para o atletismo, sei lá o que, você tem direito a 2 convites aqui. Por que isso acontece? Porque são países que têm um índice de desenvolvimento esportivo muito baixo. Então, se não tiver um convite, não vai ter atleta nenhum. São países que às vezes não tem nenhum atleta razoavelmente competitivo em prova alguma dos Jogos Olímpicos. Então, se não receber o convite, simplesmente esse país não participa. E daí ninguém quer que o país deixe de participar. Os Jogos Olímpicos são um evento que todo mundo tem que aparecer lá, tudo, né? A gente vê na cerimônia de abertura, às vezes tem um país que tem um atleta que é o cara que está segurando a bandeira quando entra, né? Então, para esses países são dados convites. E esses convites muitas vezes vão para a natação ou para o atletismo. Por quê? Porque são provas em que, por exemplo, tem prova que se você bota um atleta de nível técnico muito baixo, que realmente ele não tem a condição de competir em nível internacional, ele pode ser perigoso para ele pode se colocar em risco por algum motivo, ele pode colocar os adversários em risco, dependendo da natureza da prova, e pode ser às vezes constrangedor demais também para ele participar. Então tem que ser uma prova que um esporte em que seja mais ou menos fácil, digamos, você conseguir simplesmente praticá-lo, mesmo que num nível amador. Então natação e atletismo acaba sendo usado, porque, por exemplo, no atletismo, corrida, uma prova de corrida de 100 metros rasos, você pode até correr muito devagar, mas você consegue correr, né? Então você consegue achar 2, 3 pessoas que vão conseguir correr num nível mínimo ali para aparecer nos Jogos Olímpicos. Mesmo que os atletas de ponta fazem provas abaixo de 10 segundos e você mande um cara que vai correr os 100 metros em 15, 16 segundos, mas ele correu ali, né? Então você conseguiu ter um atleta ali, ele correu e terminou a prova, completou a prova. Na natação ainda tem um risco ali da água, tudo, né? Mas também, assim, em teoria você consegue achar alguém que consiga nadar o nado livre, né? Que consiga nadar o crawl, né? Que em 50 ou 100 metros, que não é uma distância muito grande. Então vai um pouco por esse princípio. Essas regras de como você concede os convites, elas vão mudando ao longo do tempo. E até a prova do Eric Moussambani abriu um sinal de alerta, porque foi uma prova muito bonita do ponto da simbologia olímpica, mas o aperreio todo que ele sofre ali na reta final fez com que muita gente ficasse preocupada, e até as regras de concessão de convites para a natação foram rediscutidas ao longo do tempo ali, para evitar também que fosse algo tão delicado assim. Eles talvez não imaginassem que pudesse acontecer aquilo. Tá? Mas então o Moussambani conseguiu a classificação dele dessa forma, porque senão a Guiné Equatorial talvez não conseguisse enviar atleta algum. Então esse princípio. Agora, e o Moussambani na natação? O Moussambani, ele começou a aprender a nadar no começo daquele ano. Ele não sabia nadar, ele começou a aprender 8 meses antes dos Jogos Olímpicos, ele começou a aprender a nadar, né? E no começo ele praticava em lagos
e depois ele conseguiu uma piscina, mas uma piscina de um hotel na cidade dele. Então não era uma piscina com medidas olímpicas, nem perto disso, era uma piscina pequena, uma piscina de hotel, né? E mesmo assim ele só podia treinar nessa piscina de hotel das 5 às 6 da manhã, porque era o momento em que a piscina ali estava disponível ali, não ia ter hóspede nem nada. Então ele tinha um período de treino muito curto e estava aprendendo a nadar. Então não é que nem que ele tinha ali, podia ficar o dia inteiro nadando, que daí vai melhorando ali a sua resistência, a sua técnica, tudo. Não. Foi tudo bastante improvisado. E por isso, quando chegou na prova, ele acabou expondo toda essa dificuldade. De qualquer forma, ele ficou bastante conhecido, foi bastante falado, virou um herói nacional ali, né? E ele continuou na natação. No Mundial de 2001, ele competiu de novo no Mundial, acho que foi em Tóquio, no Mundial de 2001, ele compete, daí também faz um tempo ruim, mas ele já nem fica em último, ele fica em 88º de 92 nadadores, né? Mas ele acaba não indo para os Jogos Olímpicos de Atenas por um problema no passaporte dele. Então ele acabou não conseguindo visto porque tinha um erro no passaporte. Ele acaba não conseguindo se classificar porque ele recebeu o convite de novo para os Jogos Olímpicos de Atenas, até porque ele virou uma figura que todo mundo queria ver. Mas ele acaba não indo para os Jogos de Atenas. Mas a participação dele ficou bastante conhecida. Até hoje é muito falado. O nadador que não sabia nadar, o nadador que quase se afogou, tudo. De certa forma virou um símbolo dos Jogos Olímpicos ali pela determinação dele de completar a prova, né, de não aceitar que ele poderia iniciar a prova e não chegar até o final. Ele vai nadando, no final ele vai nadando quase cachorrinho, se vocês virem o vídeo, ou para quem se lembra da prova, ele vai nadando quase cachorrinho no final. E pode, tá? E pode. Se alguém tem alguma dúvida disso, mas pode ser nadando daquele jeito, tudo errado? Pode. Na verdade, não existe jeito errado de nadar no nado livre, né? O nado livre não a prova do nado livre não é uma prova crawl, é uma prova livre. Você pode nadar do jeito que você quiser. Você só não pode nadar peito, costas, borboleta, que são os 3 nados que têm as suas próprias provas, e você também não pode nadar submerso, né, porque você teria uma grande vantagem nadando submerso. Você não pode nadar dessas 4 formas. Você tem que botar a cabeça para fora d'água, uma parte do corpo fora d'água em algum momento, né? Depois de um período ali, você só pode ficar submerso ali quando você faz a virada, quando você está começando cada turno, né? Então, você pode nadar cachorrinho, se você quiser, né? E o Mussambani estava quase nadando cachorrinho no final. Mas aí não é um problema, teve muita gente que estranhou, porque o nado livre, todo mundo nada crawl porque é o nado mais rápido, então todo mundo acha que a prova é de crawl, e na verdade ela é livre, você pode nadar qualquer coisa, né? Mas é isso, então, quem não conhecia essa história, fica sabendo dessa história clássica dos Jogos Olímpicos. Quem já sabia, mas de repente não entendia alguma coisa, até porque quando eu tuitei sobre isso hoje cedo, teve gente que me perguntou, mas como é que ele podia participar da prova? Eu lembro disso, mas eu nunca entendi como é que ele podia participar. Então ele podia participar porque ele recebeu o convite, que é um convite aí do movimento olímpico para países que tem infraestrutura muito pequena e muito fraca para desenvolvimento do esporte. Então eles recebem convites para poder terem atletas nos Jogos Olímpicos. Tá bom? Mas é isso, então se gostou, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo aqui o que vocês acham, o que vocês lembram dessa prova, tá bom? Tchau!